Vamos falar então de flacidez? Gente, é fato que a gente vai vivendo, quanto mais a gente vive, tem a lei da gravidade, tem a possibilidade da flacidez. Mas não é só isso, né? A gente tem também, ao mesmo tempo que tem benefícios com perda de peso, a gente tem também flacidez quando perde peso muito rapidamente, principalmente sem fazer exercício físico, sem fazer musculação, algumas áreas ficam flácidas, a gente perde o tônus muscular. Tem uma outra questão que é a entrada da menopausa, a gente perde massa magra, que é músculo, e aí, consequentemente, vem também a possibilidade da gente ficar mais flácido. Agora, não é só isso, tem a questão da pele, né, que cobre tudo isso. E aí quem conversa com a gente sobre esse assunto, que entende tudo de pele e que vai inclusive falar pra gente sobre algumas novidades e tratamentos com soluções injetáveis que podem melhorar bastante o aspecto da pele, uma boa orientação inclusive para as mulheres que tiveram filhos e que têm uma flacidez na barriga e que falam, ai, não gosto mais e tudo, ela vai trazer pra gente, viu? Doutora Lígia Cogos, venha pra cá. Ela é tão querida, né? Ela ensina tanto. Nossa diva. Olha a sua Muito palavra. obrigada. A sua palavra de vida hoje transforma qualquer ateu em católico na mesma hora. Mas viu? a gente Que precisa... poder. E, na verdade, não é nem a questão da religião, né? A gente precisa andar com Deus no coração, né? Exatamente. Sempre. Um espetáculo. Vamos sentar aqui? Eu vou sentar do seu lado. Tem uma aguinha aí na sua frente, se você precisar. Certo. E vamos lá. Flacidez. Assunto O ruim. assunto hoje é um dos mais comentados no dia a dia da clínica, porque, claro, temos várias faixas etárias. Todo mundo quer ficar mais firminho, mais durinho, né? Sim. E a cobrança está cada vez maior. E quando nós vemos uma mocinha de 16 anos que chega chorando por causa das espinhas, no fundo do nosso coração, no fundo da nossa mente, né, de fato, nós pensamos, isso aí é tão fácil, o resto é que é difícil, né? É verdade, tem coisas mais complicadas. Uma coisa que atormenta muito as mulheres, principalmente os homens também, ultimamente, mas as mulheres são mais frágeis, elas têm a pele menos rica em colágeno do que os homens. E elas sentem muito, às vezes muito cedo, até por volta dos 40 e poucos anos, já uma flacidez no meio das coxas, nos braços, e isso vai, infelizmente, se agravando. E se agravando quanto mais distante ela está da menopausa, se é que ela não pode fazer a reposição hormonal estrogênica com estrógeno. E do que ela se queixa? Ela se queixa daquela falta de firmeza, de um apergaminhamento na pele, parece toda plissadinha, especialmente embaixo aqui da parte superior dos braços, no abdômen, como você bem lembrou, às vezes sobrou um pouco de pele dos partos anteriores, das cesarianas, não importa. A distensão do abdômen, se foi grande, sobrou um pouco de pele que depois que a juventude passa, se traduz naquele plissado, né? Há quem diga um termo vulgar que eu não gosto, mas as pacientes falam tanto isso que eu vou falar para que se lembre. O umbigo triste. Um umbigo triste. Um umbigo triste. Eu não gosto desses termos que parece que diminui as mulheres, né? Mas é isso mesmo, um umbigo que na adolescência era um umbigo redondinho, que podia se olhar de longe até ver o que tinha dentro. E depois vai ficando como que se cerrasse aos poucos. Aí quando fica caidinho, às vezes a barriga faz aquela curvinha para baixo, assim, né? Igual aquela boquinha triste, assim. Né? São inúmeros os aspectos que atormentam as mulheres, principalmente após o meio da vida, né? E o que é a vida é um combate constante, cheio de momentos alegres, de venturas, mas é uma guerra.
É, isso mesmo. Até neste campo, que às vezes a gente fala assim, ah, tá, mas isso é estética. Mas a estética mexe com o nosso interior, Sim. mexe com a nossa autoestima e, consequentemente, mexe com todos os nossos atos. Agora, o que eu tenho pensado é assim, por mais que a gente, por exemplo, eu tenho bastante músculo, eu tenho uma musculatura firme, trabalhada, porque eu faço bastante musculação. Mas a pele em si, ela vai ficando mais fininha. Mas a sua pele também é linda, é firme. Não, mas entre o músculo e a pele é que tem o colágeno, é isso? A pele se compõe da epiderme, que é a camada que vemos, né, mais superficial, e a derme, que fica 1 milímetro, 2 milímetros para baixo. Ainda não é a camada de gordura e nem é a musculatura, e é onde estão as fibras colágenas que vão diminuindo com o passar Elas do vão tempo. diminuindo. Tem algo que a gente possa fazer ou para recuperá-las ou antes prevenir? Sim, então, inúmeros tratamentos, desde os mais simples, com simples cremes, por exemplo, mesmo que a pessoa ainda não tenha recorrido a cremes formulados, prescritos por dermatologistas, um próprio hidratante simples já não deixa de ser uma prevenção, porque a pele mais hidratada, com esses ativos que atraem água para dentro, como a ureia, como o ácido glicólico, como o ácido lático, estimulam também a produção de colágeno. Aí as coisas vão se complicando e se acrescentam esses ativos como o estradiol, estrógeno, se não há contraindicação, até mesmo um pouco do grupo dos masculinos, como a oxandrolona. A testosterona é muito poderosa e às vezes pode causar algum efeito colateral, mesmo que só aplicado. Ela é benéfica, mas ela pode às vezes dar uma queda de cabelo, então precisa ser bem julgada a administração, mesmo epicutânea da testosterona. E aí vem as outras coisas. Então, agora nós dispomos de mais recursos, então lasers que estimulam o colágeno. E uma coisa que eu gosto muito, eu sempre fui mais de preenchimentos do que de laser, é uma coisa pessoal, cada médico tem as suas preferências, né? Usamos lasers, né? Agora novas tecnologias, sempre no sentido de estimular a produção de colágeno. E agora os injetáveis que dão um resultado rápido, né? Porque os lasers são bons e é preciso ter um pouco de paciência para esperar essa estimulação vir. E os preenchimentos que não são para dar volume, porque nós não desejamos volume normalmente nessas localizações. Então, por exemplo, uma parte interna dos braços, a parte interna das coxas, pescoço, abdômen, aí sim que nós não queremos volume de jeito nenhum. Então, o que nós queremos? Algo que possa ser injetado em leque, parece um líquido e que vai já dar um efeito pela sua própria presença física na hora e também depois de 1 mês, depois de 2 meses, mais a médio prazo, pela estimulação do colágeno. Estimula o colágeno. Então, o principal deles é o ácido polilático. Existem alguns nomes comerciais, nós não podemos falar muitos nomes comerciais, né? Mas é o ácido polilático e a hidroxiapatita. São essas duas substâncias, né? Um é melhor que o outro? Ou um é para algum tipo? O médico vai julgar qual é o melhor para aquele? Qual o melhor para a idade, para o estadio em que está. O Sculptra, ele, falei aqui sem querer, é o ácido polilático, ele pode ser, ele é diluído em determinadas diluições, já que por um protocolo ou pela experiência pessoal do médico, pode ser usado de acordo com cada região. No corpo pode ser usado? Na barriga, na coxa? Hoje eu nem estou falando do rosto, tá. Estamos falando do corpo. Então, ele é injetado sem dor, se faz um pequeno orifíciozinho com anestesia, o orifício de uma agulha, claro, não um orifício grande. Por essa agulha se usa uma
para se introduzir na superfície daquela área que desejamos tratar, uma agulha sem ponta cortante, uma agulha de ponta redonda, que é chamada de cânula, mas a cânula é um nome que assusta, parece coisa de lipoaspiração, e de fato é tão delicada quanto uma agulha do mesmo calibre, só que com uma ponta redonda, que não traumatiza os vasos. Por isso os hematomas não são tão frequentes como se poderia imaginar que fossem. Então vejam que coisa interessante. Se injeta, vamos supor, numa área a ser tratada, vamos pegar um lindo braço que não precisa disso, mas vamos supor, aqui é tudo firme nela, é impressionante. Se eu estivesse de olhos fechados, eu falaria, esta menina tem 14 anos. Então, e olhando assim, eu digo que ela tem uns 25 no máximo. Eu tenho uma dermatologista maravilhosa, vamos falar a verdade, gente. Então, é injetado aqui em leque, né? Por exemplo, numa área como essa, em leque, já alivia aquele aspecto apergaminhado, plissado, né? Que tanto atormenta mulheres muitas vezes tão bonitas, tão caprichadas, com o rosto de boneca. É comum nós indicarmos, olha, essa paciente tem um rosto perfeito, ela se cuida tanto, mas não estamos conseguindo resolver com os cremes esse aspecto que tanto a incomoda. Agora, qual é a parte do corpo que mais incomoda? Você falou de pescoço agora, e pescoço é uma coisa que eu vejo que incomoda. Eu já estou começando a me incomodar com o meu. Vamos tomar alguma providência. Qual é a maior queixa no consultório? Depende da faixa etária. Então, nós temos pacientes de 40 anos, bem jovens ainda, e que já começam a se queixar de alguma coisa, por exemplo, no meio das coxas. É um lugarzinho que pode ser um dos primeiros sinais. E pode fazer escultura, por exemplo, no interno de coxas. Joelho, ontem eu estava vendo até na televisão, uma atriz aí estava com a saia, aí eu falei, nossa, e me chamou a atenção o joelho, porque o joelho também, quando a gente vai envelhecendo, ele vai plissando, né? O joelho é muito fácil. É mesmo? Olha. Nós nem ficamos falando muito, porque é uma coisa bem mais simples. E também com aplicação? Também. Que interessante. Os locais onde, pela própria extensão da pele, que demandam mais vezes, uma certa paciência. Então, é a parte interna dos braços, a parte interna das coxas, numa moça, por exemplo, de 50 e poucos anos, é muito fácil. Olha, a produção está me avisando que tem muitas perguntas já no Instagram. Eu vou até falar para vocês, quem quiser e conseguir mandar foto, talvez até facilite um pouquinho para as respostas. Mas, produção, a gente já pode ir passando para as perguntas. No meio das perguntas eu faço uma pausa e a gente volta para vocês irem organizando. Ou, se quiserem, eu faço a pausa agora. Vocês decidem aí. Só me avisa. Se puder colocar a pergunta, já coloca aqui. Doutora Lígia já vai respondendo. Vou deixar eles organizarem e eu volto pra gente não perder tempo pra poder ajudar a turma que tá em casa, tá bom? Fico aqui. Fica, por favor, toma uma aguinha. Se quiser ir ali dar um beijo no Valdemar, pode. Ele quer ficar sozinho. Doutora Lígia Cogos está sempre acompanhada do marido dela, doutor Valdemar Cogos. Eu acho tão bonito isso. É um casal unido. Há quantos anos juntos? Nem podemos falar. Não podemos falar, tá bom, mas muito tempo, alguma coisa pela idade de Cristo. Mas é o amor da vida toda, né? Bom, pra mim, eu me apaixonei à primeira vista. Ai, que lindo isso, né, gente? E é bonito ver que existe isso e que dá certo. Coisa boa demais. Volta, doutora Lígia Cogos, já voltei. Quando você volta, quando ela fala, até os anjos emudecem quando ela fala. Gente, o maior barato aí na clínica da doutora Lígia Cogos é um carinho, né? A gente chega lá e se sente mesmo abraçado o tempo inteiro, desde a hora que a gente para o carro até sair. E a consulta da doutora Lígia, que é uma consulta com aula de história, aula de
de tudo. Poesia, ela fala dos filósofos. Tenho aprendido muito com meu filho, Paulo Cogos. Aliás, deixa eu mandar um beijo pro Paulinho. O Paulo Cogos lançou um livro que chama O Mínimo sobre Anarcocapitalismo. Um livro muito bacana, eu tava falando pra eles, Paulinho, cabe na minha bolsa, eu tô achando ótimo. Eu tô lendo devagarinho, porque é um livro pra gente muito inteligente, né? Então a gente vai devagarinho, mas que maravilha, meus parabéns, viu? Procure para você ler também, entender um pouco mais sobre anarcocapitalismo. Isso, está na livraria Paulo Cogos, livraria Paulo Cogos. Que orgulho, hein? Eu vou trazer ele aqui qualquer hora para falar um pouquinho sobre o livro. Agora vamos lá para as perguntas, porque já temos. A sua dúvida é levada a sério aqui, tá? Então você que mandou a pergunta, obrigada. Se você ainda não mandou pergunta, pode mandar lá no Vida Melhor Oficial. A Maria Cláudia quer saber, o colágeno tipo 2 faz efeito? O colágeno tipo 2 é para articulação, né? Exatamente. Vocês não devem se preocupar muito com esses aspectos. O colágeno, quando se ingere colágeno de uma fonte externa, seja na alimentação, seja nos suplementos, né? Como até vocês estavam falando aí, o silício orgânico que estimula a produção de colágeno. Então, o colágeno não é que aquele colágeno é absorvido e se incorpora ali. É um colágeno normalmente bovino, né? Que é de uma outra espécie animal, mas a ingestão de colágeno poderia estimular a produção, é uma esperança que se tem. Nas articulações, inclusive, já se fizeram trabalhos a respeito. Aí existia no passado as injeções de colágeno já em desuso há 30 anos, porque o colágeno dava alergia. É uma proteína estranha que para ser injetada não serve. Serve, mas em muito poucas pessoas era necessário fazer testes e tudo mais. Então, não se preocupe qual é o tipo de colágeno. Normalmente, o colágeno que vai se ingerir é esse mesmo. Não se preocupe, tome, se você quiser, é uma esperança, é um wishful thinking, né? Um desejo que haja. E você deve ter também, sobretudo, uma boa alimentação equilibrada, né? Proteínas, cuidado, as vegetarianas têm que tomar cuidado para não ficarem carentes de alimentação com colágeno, né? Verdade. Mas aliás, hoje a gente vai fazer uma receita bem para as vegetarianas, que é, inclusive, um mousse de chocolate com tofu, que é um item que os vegetarianos usam bastante, né? O tofu, que é uma fonte de proteínas, mas a gente sabe sempre que tem que ter uma atenção muito grande aí com a ingesta de proteínas, né? Quem faz essa alimentação vegetariana ou vegana. Vamos passar para a próxima pergunta. Obrigada, Maria Cláudia. A gente já tem a da Alexandra. Moro em área rural, portanto não tem academia. Quanto tempo de caminhada é indicado para auxiliar no combate à flacidez? Aí depende da sua disposição. A caminhada é um exercício muito bom, e inclusive que mexe com a musculatura, né? Agora, vejam, mesmo as moças, as mulheres que fazem musculação, claro, melhora o aspecto geral do corpo. A Cláudia, além de ser jovem, ela tem uma musculatura muito desenvolvida à custa além da constituição dela, do esforço dela. Ela não tem nenhuma preguiça. E é claro que uma musculatura bem definida ajuda a encobrir, a desvanecer um aspecto de flacidez. O exercício físico, a caminhada, serve para queimar a caloria, para exercitar a musculatura das pernas, dos braços, dependendo do tipo de movimentação. E a área rural, você não precisa de academia. O próprio serviço de casa, muitas vezes, pega uma coisa e levanta e sobe uma escada, por exemplo, né? Já é uma musculação. Mas a musculatura sozinha não consegue, por si só, impedir a flacidez da pele.
E a gente está falando de flacidez de pele, lembra? A gente até mostrou, o músculo está aqui, mas a pele que cobre o músculo, ela vai perdendo colágeno, ela vai perdendo aquela firmeza. É claro, né? que uma musculatura como a da Cláudia. Foi o que você falou, ela disfarça, mas a pelezinha que está em E cima... você consegue até delimitar, como se estivesse numa aula de anatomia aqui, o bíceps, o tríceps, né? Então, aquilo faz volume, fica sempre uma pele preenchida por Sim, dentro. por dentro. Né? Obrigada, Alexandra. Alexandra, eu gosto de caminhada para a cabeça também. Eu acho que ajuda muito para oxigenar, gente, assim, parar de ficar pensando besteira, né? Usa o exercício também como uma boa terapia que vale a pena. A Luzia, quais são os tipos de alimentos que podem evitar a flacidez? Gelatina, mocotó, a própria carne, Tudo o que tem peixe, colágeno tudo e que proteína. tiver proteína. Maravilha. Próxima pergunta. Obrigada, Luzia. Vilane, gostaria de saber se tem riscos de alergia na aplicação dos estimuladores de colágeno injetáveis e também se Ultraformer faz os mesmos resultados dos primeiros. Esses injetáveis que vêm sendo usados, hidroxiapatita e o ácido polilático, praticamente não tem trabalhos que tenham mostrado alguma incidência relevante de alergias. Então, esse problema das alergias estaria eliminado, nem é preciso fazer teste. Ultraformer é uma tentativa com a qual eu ainda não tenho experiência e não vi ainda nenhum resultado que me animasse a usar, mas é uma coisa que muitos médicos têm usado. Perfeito. Obrigada, Vilane. Próxima pergunta. Vamos virar mais rapidinho, produção, para a gente atender bastante a turma. Musculação previne a flacidez, a gente já respondeu, ajuda né? a disfarçar. Sim. Quanto mais musculosinha, menos se vê a flacidez. A Márcia, os bioestimuladores têm idade ou nível de flacidez limite para serem usados? Não, por exemplo, ontem estávamos fazendo um preenchimento de hidroxiapatita numa moça de 32, 33 anos. Então, bem jovem ainda, Sim. né? Que se queixava da flacidez entre as coxas. Agora, uma senhorinha, assim, já com uma idade bem avançada, que seja com uma flacidez maior, vamos falar de rosto também, corpo, enfim, ela pode usar bioestimulador de colágeno? Faz sentido? Pode e deve. E fica bom? E fica muito bom, inclusive para esses casos até que é a principal indicação. Então, mais de 80 anos, por exemplo, né? Pois é, então eu tô pensando assim, sabe a boda de diamante da senhora que tá chegando? Antes dá uma passadinha lá na Lígia, já faz uma bioestimulação de colágeno, porque aí já chega nessas bodas mais maravilhosas, né? A Cláudia sabe bem que eu sou contra nos fixarmos muito em números, na idade. Sim, mas é porque tem bodas de diamante. E quando a gente tem um evento, a gente quer estar no evento maravilhosa. Sim, eu tô imaginando que tem alguém ali assim nessa situação. Eu vejo, por exemplo, alguém falando, Lígia, eu fiz 80 anos. Eu falo, socorro, não me fale uma coisa dessa. Não temos que pensar nisso. Gente, falando nisso, eu tenho um senhor que eu amo muito, o que eu mais amo no mundo, que fez 80 anos, que é meu pai. Eu tava observando, né, que semana passada a gente ficou no hospital e ele tava ali deitadinho. Que pele, gente, todo esticado. Eu quase que perguntei, porque não combinava, né, pai? Eu perguntar naquela hora, falar assim, ô pai, o que você fez na testa? Parece que ele tem um esticado. Eu tive realmente, o prazer de vê-lo pessoalmente. Não faz sentido, né, muitas vezes em relação ao estado da pele. E homem, não sei, eu gosto dos homens mais maduros sempre, né? Uma ruguinha num homem até dá uma virilidade especial. Da sabedoria. Aliás, a gente também tem que entender isso, que nas mulheres a gente também tem que ser um pouquinho mais generosa com a gente, parar de se cobrar, mas se cuidar, né? Eu gosto de me cuidar. Próxima pergunta, obrigada, Márcia. Helena, e os tratamentos com aparelhos e laser funcionam em Não, flacidez? funcionam sim, funcionam. Nestas áreas, ela pergunta barriga, perna? Funcionam sim, e estimulam o colágeno. Como eu estava dizendo, os injetáveis, a meu ver, eu pessoalmente gosto muito de injetáveis, porque é um resultado que satisfaz um pouco mais. Eu acho que é mais rápido, né?
Mas os lasers têm o seu valor. Eu me sem lembrei dúvida. de uma época, há muitos anos atrás, que usava-se fazer uns choquinhos no bumbum, assim, né? E aquilo era, ainda usa, mas mais em fisioterapia, mas aquilo era para fazer o músculo crescer, era um sofrimento, gente. E aí o resultado, eu acho que era mais da cabeça da gente, porque não dava não, isso aí resultado, não né? não é uma coisa médica. É uma né? coisa muito doida. Aí depois vai evoluindo, a gente vai vendo. Eu, Cláudia, que já fiz um pouco de tudo, assim, para conhecer, até como comunicadora, eu acho importante eu conhecer para poder falar para vocês. Eu acho o resultado do injetável atualmente a melhor de todas as opções que a gente tem, né, para o combate dessa flacidez de pele. Nossas pacientes não têm muita paciência de esperar, né? Então. Ó, agora, muito obrigada, Helena. Próxima pergunta é da Graciete. Pilates ajuda na firmeza da pele? Ajuda no geral, a disposição, a própria musculatura, mas a pele é um outro departamento. A pele depende muito do teor de colágeno. Então vamos falar de novo da estrutura da pele, para vocês entenderem. A gente tem a derme, a epiderme, que é essa parte que vemos aqui. Da próxima vez eu vou trazer até Era bom trazer a epiderme, logo abaixo, 2, 3 milímetros. Olha que maravilha de produção. Olha aí, ó. Olha aqui, isso então mesmo. temos Olha aqui. a epiderme. Vejam só, tá bem explicado aqui. Epiderme, a derme que é a parte até mais espessa, mais que dá o substrato. E que quando nós somos jovens é assim, espessa como estão mostrando aí. Ela é larga, ela é grande em relação à epiderme. A epiderme é fina, delicada e a derme é larga, com um grande comprimento. Se for feito um corte, como se fosse um toicinho assim, né? E depois é que vem a parte da gordura, que são essas bolinhas amarelinhas, e o músculo está lá embaixo. Vejam, agora vocês vão entender melhor, porque a musculatura se desenvolvendo aqui embaixo, ela vai delinear aquela pele melhor, claro. Um braço que está com uma musculatura bem definida, aparenta menos flacidez, mesmo que seja uma pessoa mais idosa mesmo. E agora, o colágeno está nessa camada cor-de-rosa. Ele fica na epiderme? Não, fica na derme. Na derme. Então esse rosa clarinho, tá? Quer que eu levante lá para mostrar? Tá. É porque aqui, nesse modelo, tá parecendo que fica na derme, né? Porque eles fizeram um recortezinho aqui até aqui. A derme está aqui. A derme tá aqui. A derme é esse pedaço só. Vejam só. Esse pedaço. O resto é a epiderme, a gordura e a musculatura. O colágeno está aqui. E praticamente só aqui. Tá, e aí é feita As injeções são feitas aqui. Tá, elas vão sendo penetradas. Claro que elas têm que passar por aqui, Elas entram. Aí elas entram aqui. Entramos por aqui, atinge aqui que é injetar. Aí estimula aqui, quer dizer, isso vai ficar firme. E a outra consistência, eu percebo que é completamente diferente da consistência do músculo, gente, porque, quer ver, vocês já viram uma coisa de silicone, uma borracha de silicone? Eu penso que o colágeno deve ser uma coisa mais firme. Varia de acordo com a região do corpo. Se tiver desenvolvido, eu acho que ele é um pouco mais duro, mais rígido, né? Ele é mais firme, claro, uma musculatura. Mas então é isso, todo o problema está aqui. A pele fica bonita se a refinamos com ácidos, com lasers, né? E os lasers pretendem, alguns deles, não vou citar as marcas comerciais, mas lasers fracionados, todos eles novos que estão surgindo, pretendem estimular o colágeno aqui. Tá. Até tem um efeito conjunto também na epiderme. Ontem mesmo nós estávamos analisando os resultados de um desses novos equipamentos e o pessoal que estava testando nos mandou a foto do braço de uma paciente de 80 anos e realmente havia tido uma melhora, mesmo que discreta ainda,
mas as manchas do braço dela também tinham sumido. Olha que beleza, então no atuou antes e depois. Então, na epiderme e na derme. Os lasers atuam geralmente em mais de um Olha esse sítio, braço aqui, que né? interessante. Dá para perceber que é um braço de uma pessoa até jovem, né? Pela textura a gente percebe. Aqui ela pode até ter uma gordurinha que talvez queime com uma musculação, parece uma pele ainda fresca, mas talvez quando ela começar a ter perda, se essa moça, depois da menopausa, uns 5, 10 anos depois da menopausa, ela já pode apresentar um apergaminhamento dessa pele, como se tivesse levemente plissada, como se fosse a pele da axila. A axila é sempre com esse aspecto mesmo em jovem, mas no braço poderia estar com um aspecto semelhante ali, né? Perfeito. Se tiver mais foto, pode passar, porque de repente ilustra também um pouquinho verdade. aqui pra gente. É sempre muito bom, né? Porque a gente vai vendo e vai se identificando. Das coxas é essa parte interna de coxa. Também uma moça jovem, a gente vê que ela segura Das ali. coxas, vamos ver. Se não cuidar... Essa moça está perfeita, eu diria, né? É uma moça independente, não sei que idade possa ter, mas Toda parece fininha, ser toda- muito jovem. Quando começa a aparecer alguma coisa nessa região, começa a aparecer uma sombra na diagonal aqui. A moça está linda, um corpo maravilhoso, mas ela nota que há uma sombra na diagonal aqui. É o primeiro sinal de uma certa incipiente, muito no início, flacidez, que depois vai se acentuar. E o resultado, claro, quanto mais incipiente o problema, quanto mais no início, mais fácil é de corrigir. Olha, gente, o fato é que temos recursos, temos médicos, agora a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Se está te incomodando, bora correr atrás. E para uma orientação assim Também, rápida, né? não é que a pessoa precisa fazer inúmeras sessões, claro, dependendo quantas áreas ela tem para corrigir, né? Então, por exemplo, fazer 2, 3 vezes, 2, 3 sessões numa determinada área, como a parte interna das coxas, ou o joelho, ou as mãos, é outro lugar também, que vai afinando a derme e vai ficando visível esses vasos, esses tendões, né? A partir dos 30 anos, às vezes, já é possível ver. Não é mais aquela mãozinha meia gordinha dos 16 anos, né? Então, se faz também essas injeções e o tratamento é indolor. Não é dolorido, não demanda um período de recuperação, não é uma coisa que vai ficar dolorida no pós-procedimento. De fato, é bem tranquilo. Toda a nossa ansiedade reside apenas porque queremos o melhor resultado possível, mas não é um tratamento que demande, como muitos outros tratamentos, pílulas, que também gostamos, e lasers e tudo mais, que demande uma recuperação. Maravilha, a doutora Lígia Cogos, sempre à nossa disposição. De novo, a dermatologista mais respeitada desse Brasil, viu, gente? E é uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, minha querida. Eu que minha agradeço. Dermatologista. E um abraço E um a maior todos orgulho que e estão nos gratidão. ouvindo. Até a próxima.